Boa noite, irmãos. Mais uma vez é um privilégio poder trazer a mensagem do Senhor, aquilo que Ele tem me ensinado, aquilo que Ele tem trabalhado no meu coração durante meu tempo de estudo, de preparação para essa mensagem. E o texto que nós vamos estudar hoje já foi lido no começo do culto pelo pastor Edmilson. Lá em Neemias, no capítulo 5, nós vamos dar uma olhada sobre um aspecto da vida de Neemias, que é a integridade. Neemias foi um homem muito íntegro durante toda a sua vida, durante tudo aquilo que a Bíblia nos relata sobre quem foi Neemias. Nós podemos ver alguém muito íntegro mesmo. E o tema da mensagem de hoje é: integridade importa. Integridade importa. Vivemos em dias difíceis, em dias onde há muita corrupção, em dias onde há pessoas tentando acabar aí com padrões morais, com princípios importantes que nós acreditamos. E cada vez que você abre o seu aplicativo de notícia, cada vez que você abre o seu site de notícia, que você se informa, onde você busca saber o que está acontecendo no mundo, cada vez mais a gente vê notícias ruins, notícias péssimas sobre como ou para onde a humanidade, as pessoas, elas têm caminhado. Em um desses sites eu acabei encontrando um artigo de um homem que ele havia encontrado no estacionamento onde ele trabalhava uma bolsa cheia de dinheiro, cheia de dinheiro. Naquela bolsa ele encontrou pelo menos ali uns 50 mil reais, pelo que o artigo contava. E aquele homem, quando ele encontra aquela bolsa e ele vê que a bolsa está pesada, ele abre a bolsa para ver o que tem ali, e ele vê aquele montante de dinheiro que ele fala que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele procura descobrir quem era o dono daquele dinheiro, a pessoa que era dona daquele dinheiro, para que ele pudesse devolver. E esse tipo de notícia, ele causou um choque, causou um impacto, tanto na pessoa que escreveu o artigo, como na pessoa que foi conversar com aquele homem, como na pessoa que recebeu o dinheiro de volta, como também nas pessoas que comentavam ali no artigo. As pessoas ficavam em choque, exatamente porque a atitude daquele homem foi completamente diferente da atitude que nós somos acostumados a ver. Ela foi completamente diferente da atitude que nós somos acostumados a ver nos noticiários, a ver no jornal, a ver na internet, a ver nos lugares onde a gente tem buscado informação. Então, a atitude daquele homem é uma atitude chocante. E o triste disso tudo é que o que deveria ser comum, alguém que encontra um dinheiro que não é dele e devolve, se torna algo espetacular, se torna algo grandioso. Por quê? Vivemos em um mundo onde a integridade, onde valores, onde princípios têm sido deixados de lado, onde é mais importante o meu bem-estar, é mais importante eu viver uma vida boa com a minha família do que fazer o que é correto. E primeiro eu queria definir com os irmãos o que é esse negócio chamado integridade. O que é a integridade? Mas antes de dizer o que é a integridade, eu preciso falar o que não é a integridade. Integridade, a Bíblia não trata a integridade como uma pessoa perfeita, alguém que não comete erros. Se fosse assim, somente Jesus poderia ser chamado de íntegro, uma pessoa que não comete erros. E nós sabemos que, porque nós sabemos que nós vivemos falhando, porque nós vivemos cometendo erros, nós vivemos pisando na bola, nós vivemos cometendo pecados. Se integridade fosse algo relacionado à perfeição, nenhum de nós poderíamos ser considerados íntegros. Mas é interessante porque a Bíblia ela cita vários homens íntegros. Cita Jó como um homem íntegro, cita o próprio Davi como um homem íntegro. Então a gente vê que esses homens, pecadores como nós, eles foram chamados de homens íntegros por Deus, mesmo tendo suas falhas, mesmo tendo seus defeitos, mesmo tendo seus pecados. Então, integridade não é viver uma vida perfeita, mas integridade
é viver uma vida que ela corresponde com aquilo que eu digo. Ser íntegro significa que a minha vida, ela é a mesma vida, tanto na minha vida privada, quando ninguém está vendo, quando ninguém está me vendo, como também na minha vida pública. Quando todas as pessoas elas podem me enxergar, ver o que eu estou fazendo, ver as minhas atitudes, ver as minhas ações. Então, ser íntegro é isso. É ser uma pessoa inteira, ser uma pessoa completa. Esse é o sentido da palavra íntegro. É ser apenas uma pessoa. É não viver usando máscaras. Não é uma vida não é uma vida de aparências, mas aquilo que as minhas crenças, os meus valores, aquilo que está dentro do meu interior, ele reflete igualmente na minha vida exterior. Isso é ser íntegro. E muitas vezes fica difícil esse tipo de vida de integridade, porque a maioria das pessoas, elas têm uma vida que ela é compartilhada, que é uma vida em compartimentos. O que eu quero dizer com isso? Nós separamos a nossa vida em vida social, vida espiritual, vida profissional, vida familiar e vida privada. Nós temos a tendência de separar a nossa vida nessas áreas. E muitas vezes a nossa vida profissional, ela vai ter uma tensão, ela vai encontrar um problema na hora de se relacionar com a minha vida familiar. A minha vida familiar, muitas vezes, ela vai ter tensões, ela vai ter problemas na hora de ela se relacionar com a minha vida espiritual. Só que o desejo de Deus, o desejo de Jesus para nós, é que a nossa vida ela não seja uma vida em compartimentos, mas como discípulos de Cristo, a nossa vida, como homens íntegros, deve ser apenas uma vida que é dirigida por Jesus Cristo. Então, todas essas áreas da minha vida, elas têm que estar centralizadas em Cristo. E é Cristo quem vai direcionando cada uma dessas áreas. Então, eu não vivo um estilo de vida, eu não sou uma pessoa no meu trabalho, sou uma outra pessoa na minha casa, com a minha família, sou outra pessoa na igreja. Não, eu sou apenas uma pessoa. E isso é viver uma vida íntegra. Isso é ser uma pessoa inteiramente dedicada a Deus, uma pessoa que vive em integridade. E eu queria observar com os irmãos um aspecto importante da vida de Neemias em relação à integridade. Como é que esse homem, ele conseguiu, num período difícil de Israel, num período onde ele sofria várias tensões, tanto tensões externas quanto tensões internas, dentro da própria cidade, dentro do próprio povo, como é que Neemias ele consegue viver uma vida íntegra? O capítulo 5, que nós lemos no começo do culto, o pastor Edmilson leu dos versículos 6 até o versículo 11, mas eu queria contextualizar um pouco mais toda essa história. Os versículos de 1 a 5 é um momento onde o muro foi construído. Lembra, Neemias ele volta da Babilônia, ele vem para Israel para reconstruir o muro. Ele tem uma notícia de como a cidade estava, que os muros estavam queimados, a cidade estava destruída. Então ele ora a Deus, ele pede para que ele voltasse para Israel para reconstruir os muros. E não é só uma questão física, não é só uma questão de reconstruir um muro ali em Israel, mas também de reconstruir a identidade daquele povo, reconstruir a identidade daquela nação. Então Neemias ele vai para Israel com esse objetivo, de reconstruir um muro e de reconstruir a identidade do povo. E ali, enquanto ele tem trabalhado na reconstrução do muro, vários empecilhos acontecem. Várias pessoas de outras cidades vizinhas, de outras nações, elas tentam impedir com que Neemias ele reconstruísse o muro. E Neemias ele cria um plano, ele cria uma estratégia
para que aquele muro ele fosse reconstruído de uma forma muito rápida. Então a Bíblia nos mostra que o muro foi reconstruído em 52 dias. E em 52 dias, Neemias ele termina toda a obra pela qual ele foi chamado para refazer, em relação ao muro. Então, acontece o capítulo 5, quando uma parte do povo, ele vai até Neemias e leva as suas queixas. Capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Aquelas pessoas começam a sentir necessidade de comida. Outros diziam também no versículo 3, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas estão hipotecadas para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda no versículo 4 os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não estão em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Então, aqueles homens e mulheres, eles vêm até Neemias com esse tipo de reclamação. Olha, a gente tem passado por uma crise agora. Reconstruir um muro gera uma crise financeira, gera uma crise econômica dentro de Israel. Por quê? Porque Israel é uma cidade que tem como fonte de toda a sua renda a agricultura. E o que Neemias faz para que o muro seja construído de uma forma muito rápida? Neemias, ele tira todos os homens e mulheres e os jovens do trabalho no campo e ele traz essas pessoas para a reconstrução do muro. Tirando essas pessoas do seu trabalho, tirando essas pessoas da sua produção, aquelas pessoas não tinham mais o que comer, mas aquelas pessoas acreditavam no projeto de Neemias, aquelas pessoas acreditavam em Neemias, elas entendiam que a reconstrução do muro era algo importante, então elas largam seus empregos, elas largam tudo aquilo que elas estão fazendo para se sustentar e vão reconstruir o muro. Só que uma hora acabou os recursos, uma hora acabou o sustento daquelas famílias. E elas começam a pedir dinheiro emprestado para pessoas que têm mais posses do que elas. E aquelas pessoas começam a emprestar aquele dinheiro com altos juros. E aquelas pessoas mais pobres, elas não têm mais condições de pagar os empréstimos que eles estão fazendo. E eles começam, então, a vender as suas próprias filhas e filhos como escravos para aquelas pessoas mais ricas, para poder pagar os empréstimos que elas tinham feito. Então, Neemias, ele vê essa situação do povo. E Neemias agora, ele entra em uma tensão interna. Ele tem que tomar uma decisão como líder, como o governante da nação. Ele tem que escolher entre continuar vivendo uma vida tranquila, continuar vivendo, governando Israel sem se importar com o problema de alguma parte da nação, ou ele tem que criar uma tensão com aquele grupo que tinha emprestado dinheiro para aquele grupo mais pobre, para aquele grupo que tinha necessidades. E ele tem que confrontar aquelas pessoas. Irmãos, a integridade de Neemias começa aqui. Nós começamos a ver como esse homem é íntegro, porque ele avalia toda aquela situação. No versículo 6, ele diz: ouvindo eu o clamor e estas palavras, muito me aborreci, depois de ter considerado comigo mesmo. Ou seja, ele se indigna com a situação, ele não acredita que aquilo está acontecendo. Ele fala assim: não pode ser que os meus irmãos israelitas, eles estão fazendo isso com a própria carne, com os próprios irmãos dele, com a própria nação. Ao invés deles estarem reconstruindo a identidade daquele povo, na verdade aquele povo começa a ter uma divisão. Então Neemias, ele avalia toda aquela situação e ele não titubeia. Ele vai e confronta os homens que têm
mais recursos. Ele vai e confronta aqueles homens que são mais ricos. No versículo 7, ele fala o seguinte: depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez negociais vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Olha só que coisa de maluco. Neemias, ele está falando, ele chama aquelas pessoas e ele diz o seguinte: olha, eu comprei vários judeus de outros povos, de outras pessoas, comprei judeus que eram escravos e trouxe eles de volta para a terra, dei a liberdade para eles novamente, para que agora vocês vendam eles novamente para aquelas pessoas de quem eu comprei. Olha que absurdo que está acontecendo aqui, olha que coisa de maluco que está acontecendo aqui. Então, Neemias, ele confronta aqueles homens. No versículo 9, então, Neemias, ele diz: então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Então, irmãos, Neemias, ele nos apresenta qual é o segredo, a chave para uma vida de integridade aqui nesse versículo. No versículo 9, nós entendemos que a chave para a integridade, a chave para ter essa vida inteira, essa vida única, essa vida que anda de acordo com as nossas crenças, que anda de acordo com os nossos princípios, que é a mesma vida na sua empresa, quanto é na sua casa, quanto é na igreja, quanto é quando você está lá sozinho, sem ninguém te ver, sem ninguém com você. A chave que Neemias nos ensina é que nós devemos andar no temor do Senhor. Nós precisamos andar no temor do Senhor, para que a gente tenha uma vida íntegra, para que a gente seja um, para que a gente tenha essa vida inteira para Deus. E temor aqui, Neemias não está dizendo que nós devemos ter medo, pavor de Deus, mas reconhecer a sua grandeza, reconhecer quem Ele é, reconhecer seus caminhos, seus propósitos para nós, e seguirmos nesse temor do Senhor, seguirmos andando naqueles princípios que Deus ele tem nos mostrado através da sua palavra. Irmãos, como esse texto ele é atual para a gente, como esse texto ele conversa conosco de uma forma tão atual, tão para os nossos dias, porque eu e você, nós sofremos tensões todos os dias da nossa vida, naquilo que nós fazemos. Nós sofremos tensões todos os dias naquilo que nós dizemos e sofremos tensões para colocar tudo isso em prática. É muito comum, é muito natural hoje em dia a gente ver pessoas com um discurso falando que isso aqui é certo, que aquilo ali é errado, que tem que viver uma vida moralmente muito boa, e coisas certas, princípios bíblicos, princípios corretos, mas esse é o discurso daquela pessoa, isso é só o que ela fala, aquilo ali é da boca para fora, é aquilo que ela diz, mas não é exatamente aquilo que ela vive. Infelizmente, muitos homens e mulheres que têm defendido valores importantes como moralidade, valores importantes como família, valores importantes como lealdade familiar, fidelidade, na sua vida pública, são pessoas que na sua vida privada têm vivido vidas imorais, vidas onde ela está na frente do seu computador, ela vê pornografia, ela tem acesso a tudo aquilo que Deus desagrada. Então, isso não é viver em integridade. Isso não é viver uma vida que agrade a Deus, não é viver uma vida inteira, única para Deus. Mas é, como o Tiago diz, que existem homens que ele tem um ânimo dobre ou uma alma dupla,
que ele diz uma coisa, mas a sua prática, ela é completamente diferente. É assim que Jesus vê muitos dos fariseus na sua época. Quando aqueles homens, eles diziam o que o povo devia fazer, quando aqueles homens, eles citavam a lei, eles citavam os profetas, eles citavam ali o Antigo Testamento, para que as pessoas andassem de acordo com o que o Antigo Testamento dizia, mas eles mesmos não faziam. Muitas vezes colocando as suas tradições acima daquilo que a própria palavra de Deus ensinava para eles. Tem um momento ali dentro dessas conversas que Jesus tem com os fariseus, e os fariseus eles começam a questionar Jesus sobre algumas coisas, e então Jesus ele diz que aqueles homens eles ofereciam uma oferta que era chamada de corbã, e que o corbã ele era da tradição ali daqueles fariseus, que era eu tirar um dinheiro para ajudar a minha família, para ajudar os meus pais. Então, o fariseu ele não ajudava a família dele, não ajudava os pais financeiramente, porque ele falava que aquele dinheiro que ele tinha para oferecer, para ajudar os pais, era um corbã. Então, aquele homem se dizia um temente a Deus, alguém que andava segundo os estatutos de Deus, mas desonrava o que a palavra fala sobre como tratar ou como cuidar, como filhos devem cuidar ou honrar os seus pais. Então, olha como a conversa dos fariseus, ou muitas vezes a nossa atitude, ela é muito diferente daquilo que nós falamos. Então, Neemias nos ensina que se ele veio para trazer uma identidade, para restaurar a identidade do povo, se ele veio para que aquele povo ele se tornasse um único povo, ele sabia que ele precisava tomar uma atitude em relação ao que estava acontecendo na cidade. E Neemias, ele decide, ele toma essa atitude de confrontar aqueles homens que tinham pecado contra o povo, que estava explorando a nação de Israel. Então, Neemias nos ensina que o temor do Senhor, ele é a chave para que a gente possa viver em integridade. O versículo 9 também, ele nos mostra um outro detalhe importante, porque nós devemos seguir essa vida de integridade. Quando Neemias ele está confrontando o povo, e ele fala que eles deviam andar no temor do Senhor, no final do versículo ele fala que para que nós não nos tornemos o opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. O que Neemias está dizendo é que quando nós não vivemos uma vida de integridade, quando nós não vivemos aquilo que nós falamos, a lei do Senhor, o próprio Deus, o povo de Deus, ele se torna vergonha perante as pessoas que não conhecem ao Deus de Israel. Imagina essa cena, essa situação. Neemias ele comprou ali uma pessoa, um judeu, de uma outra pessoa, de um gentil, de uma pessoa de uma outra nação. Ele foi lá e ele pagou um dinheiro, um valor por aquela pessoa. Então ele dá a liberdade, traz liberdade para aquela pessoa. Uma semana depois, um outro judeu, ele aparece com aquela mesma pessoa que Neemias ele havia comprado, para dar liberdade para aquela pessoa. E aquele outro judeu, ele fala assim, olha, eu tenho aqui esse jovem forte, ele trabalhador aqui da minha tribo ali de Israel, você não quer comprar ele como seu escravo? E aquele gentil ele ia olhar e falar assim, mas eu vendi esse cara semana passada para um outro judeu, e você está me vendendo ele agora? Não deu muito certo ali, a gente está mexendo em umas coisas lá na cidade, algumas pessoas não estão conseguindo pagar as suas dívidas, então eles estão precisando vender ali seus filhos, para que as dívidas deles sejam pagas, e aquele jovem judeu é vendido como escravo novamente. Olha qual que é o testemunho ali que as outras nações elas estão tendo do povo de Deus. Olha qual é o testemunho, o que eles vão entender, o que eles vão achar sobre quem é
o Deus de Israel. Nossa, mas esse Deus aí disse que ia restaurar a cidade, que ia restaurar a identidade do povo, que ia restaurar a cidade. Só que eles não conseguem nem mesmo manter o seu povo em liberdade. Eles têm que vender aqui, eles não conseguem nem realmente cuidar um do outro ali. Eles estão tendo que vender os filhos para poder pagar seus empréstimos. Olha como o nome de Deus ele era diminuído numa situação dessa, por causa do mau testemunho, por causa de uma vida sem integridade daqueles judeus. E como isso acontece com a gente também? Quantas vezes a gente não acaba diminuindo a igreja, diminuindo o nome de Deus por causa das nossas ações? Não que o nome de Deus dependa das minhas ações, não que a igreja dependa das minhas ações, mas quantas vezes o meu mau testemunho, ele mais denigre quem é a igreja, denigre quem é o Cristo da igreja, do que acrescenta a vida daquelas outras pessoas. Quantas vezes, porque eu não tenho uma vida íntegra no meu dia a dia, eu não acabo com o meu testemunho perante as pessoas com quem eu me relaciono, perante a sociedade que nós vivemos. Provérbios 10, 9, ele é muito interessante, muito interessante. Ele diz: quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. O que Salomão ele nos ensina aqui é que essa pessoa que ela vive com um ânimo dobre, essa pessoa que tem duas caras, essa pessoa que diz uma coisa e pratica outra, essa pessoa ela não tem segurança. E aí não é questão de segurança de que aquela pessoa pode ser assaltada ou qualquer outra coisa, né? O nosso sentido de segurança, mas o que Salomão está ensinando aqui é que aquela pessoa que ela não tem a integridade, ela não pode dar bobeira, porque ela vai ser descoberta, porque as pessoas vão descobrir que ela tem cometido erros, que ela tem cometido deslizes, que aquela pessoa ela não tem segurança em estar em todos os lugares com todas as pessoas. Deixa eu tentar te dar um exemplo do que é isso. Quando eu era adolescente, eu não fui um adolescente íntegro com a minha vida com Deus. Eu era exatamente essa pessoa que dizia uma coisa aqui na igreja, que cultuava a Deus, que adorava a Deus aqui na igreja, mas que fora a vida era completamente diferente. Então eu tinha um sério problema. Eu não poderia convidar um amigo meu de fora da igreja para vir à igreja, porque ele ia chegar na igreja comigo e ele ia ver que aqui a forma como eu falava era outra, a forma como eu me comportava era outra, a forma como eu conversava com as pessoas era completamente diferente da forma como eu me relacionava lá no mundo. Então eu não tinha essa segurança de trazer uma pessoa na igreja e principalmente deixar ela conversando com algum amigo, porque se eles conversassem a meu respeito ali, os dois iam saber que eu era um mentiroso, que eu vivia duas vidas, que eu falava uma coisa em um lugar e fazia algo totalmente diferente em outro. Que na minha vida privada, quando eu estava sozinho ou quando eu estava com os meus amigos que não eram da igreja, as minhas ações, o meu comportamento, ele não combinava com aquilo que eu fazia. Então, com aquilo que eu falava. Então, integridade é exatamente isso. As minhas ações, elas combinam com o meu discurso. Então eu posso viver em segurança, eu posso chamar as pessoas com quem eu quiser para vir à igreja, que a forma como eu me comportava, como eu comporto naquele determinado lugar, é exatamente igual à forma como eu me comporto dentro da igreja.
Há uma história interessante de uma criança que uma vez ela pediu para a família dela para que ela pudesse vir morar na igreja. Ela falou assim: mamãe, a gente não pode morar na igreja? E a mãe olhou para ela e falou assim: mas filho, por que você quer morar na igreja? É porque lá o papai, ele é totalmente diferente do que ele é aqui em casa. Porque a forma como aquele homem ele se comportava dentro da igreja era completamente diferente da forma como ele se comportava dentro do seu lar. E pais, é importante vocês entenderem isso. O sucesso que vocês vão ter como pais, deixando um legado espiritual para os seus filhos, ele está diretamente ligado à forma como você vive a sua integridade. Se você tem um discurso dentro de casa, se você tem uma forma de viver dentro da sua casa e um discurso diferente fora dela, provavelmente você está afastando os seus filhos do caminho do Senhor. Se na igreja você é uma pessoa e na sua casa você é outra pessoa diferente, você não está andando com a segurança que a Bíblia te promete, com essa promessa de segurança que a pessoa que vive em integridade tem. Então, isso é essencial para a sua vida, é essencial para a minha vida. A forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu me relaciono com a minha esposa, deve ser a mesma forma com a qual eu converso daqui de cima do púlpito com vocês, ou quando eu estou dando uma aula, ou quando a gente tem uma conversa, ou um aconselhamento, alguma coisa assim. A forma como eu cuido da Ellen, como eu amo a Ellen, como eu demonstro meu amor por ela, tem que ser exatamente igual à forma como eu tenho falado aqui com vocês. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. E é por isso que Davi, ele ora a Deus pedindo para que Deus sonde o coração dele, para que Deus mostre para Davi se há caminhos maus, para que Davi ele possa mudar a sua forma de viver, para que Davi possa transformar a sua vida e ser um homem íntegro em tudo aquilo que ele faz, para que a fé, os princípios, as crenças que Davi tinha, elas pudessem se encontrar com aquilo que Davi vivia. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos orar a Deus, pedindo para que Deus nos mostre aonde é que nós temos falhado, aonde é que nós temos pecado, aonde é que a nossa vida não tem sido coerente com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós cantamos, com aquilo que nós dizemos adorar a Deus. Quais atitudes, quais ações, Deus, me mostra, sonda os meus caminhos, sonda o meu coração e me mostra se há em mim algum caminho mau. Então, irmãos, nós precisamos prestar atenção nisso que a palavra de Deus tem nos ensinado. Nós precisamos aprender com Neemias para que a gente possa ter uma vida íntegra, uma vida única, uma vida que anda de acordo com a vontade de Deus. O final do versículo 15, Neemias vai dizer que ele teve a oportunidade de fazer diversas coisas ali, que ele teve a oportunidade de se beneficiar daquela nação de diversas formas. E uma das formas era com os recursos que o governador ele recebia do povo. E Neemias diz, no final do versículo 15, mas por temer a Deus, eu não agi dessa maneira. E esse é o desafio que eu quero deixar para cada um de nós hoje. Que situações, que tensões na sua vida, seja na sua empresa, seja na faculdade, seja na sua casa, seja quando você está sozinho, sem ninguém te ver, que situações elas geram uma tensão entre aquilo que você diz e aquilo que você vive. Meu desafio é que você tenha a mesma atitude de Neemias, que por temer a Deus, eu não vou agir dessa maneira. Que o meu comportamento, ele não vai ser um comportamento que desagrade a Deus, porque eu temo a Ele. Que o meu comportamento não vai ser um comportamento que vá
contra aquilo que a palavra de Deus me ensina, aquilo que a Bíblia me ensina, os princípios que Deus me traz, os valores que Deus me traz, a minha vida não vai ser contrária a essas coisas que Deus tem me ensinado, porque eu temo a Deus. E eu queria que você fizesse um exercício de imaginação aí na sua casa. Imagina só o impacto que o seu testemunho de integridade ele pode causar na vida da sua família. Imagina só se você começar a dizer coisas e viver essas coisas que você tem falado dentro da sua casa, o quanto os seus filhos vão amar mais a Deus por causa disso, o quanto os seus filhos vão crer mais em Deus por causa disso, o quanto os seus filhos vão se aproximar mais de Deus, a sua esposa vai se aproximar mais de Deus, ou os seus pais vão se aproximar mais de Deus por causa do seu testemunho. Imagina como você pode influenciar a vida das pessoas que você se relaciona, seja na sua profissão, na empresa onde você trabalha, ou se você tem uma empresa, ou se você tem amigos na faculdade. Imagina quanto você pode influenciar essas pessoas se as suas decisões, elas forem decisões baseadas no temor do Senhor. Imagina o quanto você vai beneficiar as pessoas que elas andam com você, que elas estão ao seu redor. O quanto a sua vida vai abençoar a vida dessas pessoas, porque você vai aproximar elas mais de Deus. Eu queria que você imaginasse também como que nós, como igreja, uma igreja de homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças íntegras, que andam no temor do Senhor, podem ajudar na transformação da nossa igreja, do nosso bairro e da nossa sociedade. Não estou falando que a gente vai mudar o mundo, mas a gente vai chocar as pessoas com as quais a gente se relaciona. E, irmãos, numa sociedade corrompida que a gente tem vivido, é muito, muito, muito mais fácil para a gente chocar as pessoas com o nosso testemunho, se nós formos homens e mulheres que vivem uma vida íntegra. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Te peço, Pai, som do nosso coração, Deus, vê se há em nós alguma coisa que te desagrade. Vê se há em mim, Pai, algo que não corresponde, atitudes minhas que não correspondem, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem ensinado através da Tua palavra, Pai. Que essas atitudes, esses comportamentos, eles sejam transformados pela ação do Teu Espírito Santo na minha vida e também a ação do Espírito Santo na vida de cada um dos nossos irmãos que têm ouvido essa mensagem hoje, Pai. Te peço, ó Deus, que nós, como igreja aqui, a gente possa fazer a diferença, influenciar pessoas a Te conhecer, a se relacionar mais com o Senhor, através da nossa vida de integridade. Que a nossa vida não tenha áreas, compartimentos, Deus, mas que a nossa vida seja uma vida única, inteira, entregue e rendida a Ti, Deus. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.